Se você é menor de 18 anos ou se sente desconfortável e sensível a falar desse assunto, eu recomendo fortemente que você passe pela aprovação ou supervisão de um responsável ou pessoa de confiança ao ver esse vídeo. Dito isso, vamos bater um papo? Você não ouviu o aviso que eu dei lá primeiro? Tá, ok, calma. Eu vou colocar um vídeo um pouquinho mais leve aqui embaixo na descrição ou no card que vai aparecer aí em algum lugar, tá? Então vamos lá. Eu era um viciado em pornografia. Eita, calma, Igor, já chega com uma bomba dessa? Sim, necessário, porque muitas das vezes a gente acha chocante, mas não deveria ser. A pornografia é um problema muito sério e precisamos tratar dele. Eu tô aqui me expondo e dizendo para vocês tudo isso porque eu quero demonstrar algumas coisas muito claras. Primeiro, isso é um problema real e muito sério e precisamos falar disso para que as pessoas se conscientizem do quão sério é esse problema e o quanto ele ataca as raízes de nossa sociedade. Segundo, você não está sozinho nessa batalha. Então não se isole, não deixe de procurar ajuda. Existe esperança e eu estou aqui como prova disso. Eu não estaria aqui se não fosse a graça de Deus por mim. E eu decidi fazer esse vídeo justamente para mostrar para vocês que esse é um problema sério, precisamos entender as raízes e quanto esse problema afeta nós e principalmente que existe uma saída e que existe solução para esse problema em nossas vidas. Então, para ajudar você que está passando pelo mesmo problema e para conscientizar quem não passa, mas sente que esse assunto não é falado da devida forma e quer ter as respostas certas para combater, aqui vai algumas realidades que você deve ter em mente quando se fala do assunto pornografia. Primeiro, a realidade da indústria pornográfica. Muitas das vezes a gente não entende o tamanho dano que a indústria causa porque a gente simplesmente não consegue ver além das telas dos nossos celulares e computadores. Mas quando paramos para pesquisar só um pouco, a gente entende o quão ruim está a situação. A pornografia é uma indústria global e multibilionária que fatura pelo menos 90 bilhões de dólares por ano. Enquanto isso, a expectativa de vida média de uma atriz pornográfica é 36 anos. Existem mais de 26 milhões de sites pornográficos por toda a internet. Um estudo realizado em 2017 analisou que pelo menos 90% das cenas de filmes pornográficos mainstream contém pelo menos uma agressão verbal e ou física. Só nos Estados Unidos há mais de 40 milhões de usuários de pornografia. Enquanto isso, 90% das mulheres que trabalham na indústria do sexo admitem que gostariam de sair dela, porém não tem outra forma de sobreviver. O Pornhub sozinho tem mais acessos do que a Amazon, a Netflix e o Twitter juntos. Enquanto isso, nos últimos 18 anos, houveram mais de 50 suicídios e 40 mortes por abuso de drogas entre integrantes da indústria pornográfica. E isso só para começar. A gente tem que entender como cidadãos que a indústria pornográfica ela atinge a raiz da nossa sociedade. Nós temos que lembrar que além dessas telas não são objetos, são pessoas, são almas que precisam de carinho, de amor verdadeiro e não de serem abusadas de forma injusta pela indústria do sexo. Eu vou ler alguns relatos de algumas atrizes pornográficas e eu já aviso, são perturbadores. Então se você não gosta disso, depois eu vou ver se eu coloco o tempo do vídeo aqui caso você queira pular essa parte. E parafraseando Paul Thomas, produtor de filmes adultos, até mesmo o mais suave dos pornôs é chocante. Eu fico surpreso que ainda é legalizado. Produtor de filmes adultos falando isso. Aí você sabe que o negócio tá ruim. Vou estar lendo aqui, vou estar olhando porque o computador tá aqui, mas eu quero que prestem atenção nos depoimentos. Depoimento de Tiana Lin. Eu tentei pornô durante 3 semanas. Meu agente me escalava apenas para filmagens que eu não queria fazer. Eu estive no hospital 3 vezes com problemas de alergia a lubrificante por ter sido agredida. Meu colo de útero fechou e partes do meu corpo ficaram destroçadas. Depoimento de Leanda Lovelace. Iniciei na prostituição depois que sofri estupro grupal por 5 homens. O homem que organizou o estupro ameaçou atirar em mim se eu tentasse fugir.
Eles me tratavam como uma boneca inflável, me levantando e me mudando de lugar a todo momento. Eu nunca me senti tão assustada, desonrada e humilhada na minha vida. Eu me senti um lixo. Comecei a fazer cenas de sexo para a pornografia contra a minha vontade, pois eu e minha família vivíamos sob constantes ameaças. Relato de Malia Millian. O pior dia foi quando eu fui forçada a usar uma esponja dentro de mim para fazer uma cena, pois ela já estava marcada e minha menstruação veio justo naquele dia. A esponja foi tão empurrada para dentro de mim que ficou presa e eles tiveram que me abrir cirurgicamente para removê-la. Eu fiquei sem trabalhar por algumas semanas e o meu agente roubou 2 cheques meus para substituir o dinheiro que ele perdeu enquanto eu não trabalhava. Enquanto não me recuperei, fiquei sem dinheiro e sem comida. Depoimento de Emily Eve. Fiz cenas em que eu precisava fingir que estava morta e deixar que alguém estuprasse meu corpo morto. Eu cheguei em casa cheia de hematomas e muitas vezes sangrando por causa das cenas mais pesadas. Eles me batiam, cuspiam em mim e me chamavam de coisas horríveis. Eu vomitava e mesmo assim tinha que continuar em cena. Eu não conseguia respirar por conta do vômito no meu nariz e de partes do corpo masculino em minha boca. Depoimento de Genevieve. Eu tinha que passar vários minutos com fluidos corporais em meu rosto. O abuso e degradação eram pesados. Eu suava e estava com dores profundas. Além da experiência terrível, meu corpo inteiro doía e eu ficava irritável o dia todo. O diretor não ligava de verdade para como eu me sentia. Ele só queria terminar o vídeo. Sempre. Depoimento de Jenna Presley. Foi uma tortura por 7 anos. Eu era infeliz e solitária. No fim, eu me voltei para as drogas, álcool e acabei tentando tirar minha própria vida. Eu sabia que queria sair, mas não sabia como. Depoimento de Regan Starr. Bateram muito em mim. A maioria das garotas começam a chorar porque estão com muita dor. Lembro de não conseguir respirar enquanto eles me batiam e me enforcavam. Eu estava muito mal e eles não paravam, continuavam filmando. Pedi para desligarem a câmera e eles continuaram. Depoimento de Andy Anderson. Depois de 1 ano da minha assim chamada vida glamourosa, eu infelizmente descobri que drogas e bebidas eram parte do estilo de vida. Eu comecei a beber e farrear fora do controle. Cocaína, álcool e êxtase eram os meus favoritos. Depois de fazer tantas cenas hardcore, eu não conseguia mais. Eu só me lembro de estar em situações terríveis e ter depressão extrema, sozinha e triste. Depoimento de Becca Brett. Conheci muitas pessoas na indústria de filmes adultos e todo mundo tem os mesmos problemas. Todo mundo usa drogas. É um estilo de vida vazio. Eu fiquei terrivelmente viciado em cocaína e crack e tive pelo menos 3 overdoses. Já apontaram facas para mim e me bateram até quase provocarem minha morte. A única razão para eu estar aqui ainda é Deus. Eu sei que é um jeito difícil de começar, mas é necessário abordar isso. Se você assiste pornografia e consome-a frequentemente, ou não frequentemente, você está compactuando com isso. A pornografia é a porta de entrada para muitas coisas, principalmente a cultura do abuso, do estupro e do tráfico sexual de mulheres. Isso sem contar os inúmeros casos de racismo, homofobia e transfobia dentro da indústria pornográfica, ainda que eles tentem passar a mensagem de que tudo isso é aceito. Temos que entender a realidade do que estamos passando e com o que estamos trabalhando. Essa é a primeira realidade que eu quero que você entenda. E certamente é a mais pesada, porque estamos tratando no mundo real e não de um mundo virtual que aparentemente só existe dentro do nosso celular. A segunda realidade que você deve entender quando estamos falando desse tópico é a realidade dos danos causados a você. Sejam psicológicos, físicos, culturais ou sociais. Eles existem. É interessante pensar que nesse período de quarentena, muitas pessoas ficaram muito mais suscetíveis à pornografia. Não só homens, como normalmente é mais divulgado, mas também mulheres. Isso é um dos principais motivos da idealização errada do sexo e da frustração com seus próprios corpos. Os danos psicológicos que podem ser causados na mente dos homens e das mulheres que assistem pornografia são muito grandes e às vezes subestimamos o quanto isso pode nos destruir. Há quem indica que pornografia é só entretenimento e que não causa dano nenhum para quem vê.
Mas isso não é verdade. Ao assistir pornografia, você entra num ciclo vicioso. O pico de dopamina que muitas vezes é sentido no clímax da masturbação ao assistir pornografia, muitas vezes é seguido de uma forte sensação de solidão e vazio. É como estar no topo de uma montanha russa e descer a toda velocidade só para bater numa parede. E não é nada bom. Você sempre tenta buscar algo naquele local que você sabe que não faz nada bem, mas acha que pode suprir algo dentro de você que não pode ser suprido por isso. E assim como as drogas, nós tendemos a ir sempre mais fundo. No caso da pornografia, não em questão de quantidade, mas em questão de variedade. Nudez e sexo, uma vez que não são suficientes para você, passam a ser transitórios e você quer algo cada vez mais violento e cada vez mais estranho. Constante exposição a material pornográfico faz com que muitos adolescentes tendem a pensar em sexo da forma errada desde cedo. Quanto mais cedo somos expostos à pornografia, mais cedo é possível que a nossa vida seja destruída pelos danos que vêm junto com ela. Adolescentes ficam mais propensos a ter relações sexuais mais cedo e relações ocasionais que não ajudam em nada sua própria inteligência emocional, seu espírito e a sua alma. Na verdade, só degradam eles cada vez mais. Isso pode ser uma porta de entrada para comportamentos sexuais desviados e de alto risco, como estupro, violência verbal e física, entre muitos outros. Mulheres tendem a se sentir inferiores às mulheres que são apresentadas na pornografia. Homens têm medo de não estar à altura dos homens representados nos filmes pornográficos. Além de causar doenças muito conhecidas, TDAH, toque, falta de memória e entre outros. Por último, nós temos que entender a realidade espiritual em relação à pornografia. Os conteúdos demonstrados nos filmes pornográficos vão de total encontro à palavra de Deus, onde a palavra de Deus mostra a nós que isso é completamente errado. E você deve estar perguntando agora, mas como assim a Bíblia fala de pornografia se não existia pornografia na época deles? Bem, vamos com calma rapidinho. Primeiro eu gostaria que você desse uma olhada em 1 Coríntios capítulo 5. Só pelo primeiro versículo já podemos ver uma coisa muito importante. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. A imoralidade sexual descrita na Bíblia não é nada diferente do que vemos nos filmes pornográficos de hoje em dia. A única diferença é que não estamos ali presentes no ato, e sim estamos vendo através de um dispositivo eletrônico. Mas isso não muda o fato de que se você está assistindo, você está compactuando com aquilo. Entenda, a partir do momento que Jesus trabalha em nossos corações, nós somos levados a ver tudo isso de uma maneira muito diferente do que o mundo quer que a gente veja. Quando vemos as consequências reais disso para nós, através da renovação da nossa mente, do nosso espírito, podemos ver verdadeiramente o que Deus aprova e o que Deus não aprova em todas as questões. E a pornografia é uma questão muito pertinente, pois ela trata de um assunto muito sério. Lá em Mateus 6:22 a gente pode ver isso. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti, sejam trevas, que grandes trevas serão. Nós temos que entender que aquilo que entra aqui influencia muito o que acontece aqui dentro. Você pode até pensar que eu só vejo pornografia de vez em quando, ou então assisto sem me masturbar, ou então N outras coisas. Mas a verdade é que ao priorizar isso, ao invés de a palavra de Deus e ao invés de se entregar a Cristo completamente, você realmente está dizendo: eu prefiro que isso tome um lugar no meu coração, não Jesus. Se você faz isso, meu amigo, precisa repensar urgentemente. Um livro que eu gosto muito e recomendo a leitura para todos, que se chama Sou Cristão, mas Sou Humano, diz o seguinte: corpo, mente e espírito influenciam e atuam um sobre o outro, mas cada um só pode ser tratado no seu próprio âmbito. Pornografia nos atinge em todas as nossas áreas, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no nosso espírito. E se não tratarmos cada uma dessas áreas de acordo com a palavra de Deus, nós vamos continuar destruídos. Então precisamos acordar, precisamos ser conscientizados e precisamos entender
que o único jeito de vencer isso é através da nossa renovação completa, com a ajuda de Jesus, porque sem Ele não conseguimos vencer o pecado. Você que está passando por esse problema, chegou até aqui, parabéns! O primeiro passo para se vencer algo é entender como isso funciona. E agora você tem que fazer o seguinte. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Também diz que se confessarmos nossos pecados e orarmos com nossos irmãos, nós seremos curados. Terapia, estudo, ocupação, todas essas são formas válidas de se combater a pornografia. Mas começando pelo nosso espírito, podemos trazer do mais profundo de nós aquilo que era morte e transformar em vida, para não só nos libertar desse pecado, mas poder abençoar outras vidas, ensinando, admoestando, exortando aqueles que passam pelo mesmo problema. Você não está sozinho e há esperança para você, entenda isso. Mas simplesmente parar de pecar não é a solução. Já diria Ariano Suassuna numa frase que era parte de uma piada, mas eu retirei e achei muito interessante se a gente usar no contexto bíblico. Perto do buraco, tudo é beira. Eu lembro muito da história de Zaqueu quando eu penso nessa frase. Quando Jesus veio a ele e transformou a vida dele, podemos perceber que era real porque ele simplesmente não parou de roubar aos outros, mas ele decidiu retribuir tudo 4 vezes mais. Ele foi na contramão do pecado. E no final do dia, é isso que é a santificação. Ir na contramão do pecado. Porque a contramão do pecado é a direção de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Ficou um pouquinho maior, sim, porque é um tema muito interessante e muito difícil de se abordar. Mas eu quero que através desse vídeo vocês entendam que nós passamos por problemas, nós somos falhos, mas acima de tudo, que nós temos esperança e essa esperança é Jesus, o nosso Salvador, e que através dele podemos vencer esse pecado e podemos vencer o mundo. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima.